percebemos a evolução gradativa, constante e também acelerada de novos conhecimentos que são colocados dentro do nosso campo mental. Ou seja, os grandes mestres superiores projetam energias com informações. Essas energias são captadas pelas nossas intuições decodificadas em nossos espíritos, e assim se traz pela intuição a compreensão e também a noção do que está acontecendo e da necessidade que temos de também nos transformar. Assim como o universo em que estamos está se transformando, nós, como suas células, também temos que nos transformar. A célula que se transforma continua fazendo parte desse novo universo reconstituído. A célula que não se renova não permanece no mesmo universo. Por que isso? É afinidade, trata-se da afinidade das energias, da adaptação de uma energia com a outra do meio. Ou seja, a energia da sua célula espiritual adaptada à energia do mundo ou do universo ou do plano dimensional que você vai estar. Então, temos que nos adaptar dentro desse processo de evolução para que possamos fazer parte de um universo de luz da qual desejamos participar. E assim, colocando-se grandes conhecimentos, vamos absorvendo e adaptando as nossas formas de se conviver. Ou seja, vamos melhorando a nossa natureza humana, vamos melhorando a nossa natureza espiritual, porque a informação projeta-se em nosso espírito, provocando uma reação na nossa consciência, na nossa inteligência, onde você, por si mesmo, já percebe que certas palavras, certos pensamentos, certas atitudes que antes você tinha, você já não tem mais. Por quê? Porque seu espírito já está mudando a faixa da própria consciência em que está. E aí ele não utiliza mais dos recursos do degrau de baixo por onde passou. Então lembremos sempre disso. Sempre utilizamos os recursos energéticos, os recursos de conhecimentos do meio onde estamos. E se o meio onde você está te projeta conhecimentos de nível baixo, então você deve se preocupar. Se o meio onde você está mentalmente sintonizado provoca em você pensamentos, desejos, emoções de níveis mais baixos, aí você pensa, se isso está acontecendo comigo, se eu estou sentindo, é porque meu espírito está acessível a esse campo mental. Se está acessível a esse campo mental, eu estou ainda nos degraus baixos da evolução. Preciso modificar, preciso me transformar. Então, utilize os seus sentimentos, os seus pensamentos como referências para que possam se analisar, identificar em que ponto você se encontra. A evolução da própria natureza é o que trabalha a espiritualidade já na instalação da abertura desse novo canal que aqui se projetou. O aperfeiçoamento das naturezas dos espíritos encarnados e desencarnados. Mas, porém, para você aperfeiçoar, você tem que se conectar, você tem que se abrir a essa nova energia carregada de informações, para que ela se instale dentro de você e reaja dentro do seu corpo espiritual e provoque em você um novo nível de inteligência, um novo nível de raciocínio. E assim, você analisa na sua individualidade e compreende que você é dono e responsável e único comandante da sua vontade, do seu desejo, do uso do seu tempo. Você é o único responsável pelos gostos que tem. Então, lembre, você tem sua administração individual daquilo que é unicamente seu. O outro também tem e os outros também têm. Cada um vivendo a sua individualidade. E cada um evolui de acordo com a sua conquista individual. Lembra sempre, ninguém evolui para o outro. É você que evolui para você mesmo. É você que estabelece a transformação da sua própria natureza. Não há como outro fazer por você. Não há como a espiritualidade vir aqui e modificar a sua natureza se você não quer ser modificado. Então, vem aí essa grande orientação da espiritualidade. Faça a oração do Espírito, ou seja, fale com o Espírito para os outros espíritos, dentro de você mesmo. Conecte, não pedindo coisas para o bem-estar terreno, não pedindo recompensas materiais por suas atitudes terrenas,
mas pedindo evolução para o seu espírito, melhoria da natureza. E fala para a espiritualidade: eu tenho em mim um medo que eu queria perder. Por que eu tenho esse medo? Porque está em mim ainda energias de um trauma vivido pelo meu espírito em encarnações passadas. Eu queria retirar essa energia de mim, queria retirar esse trauma. Eu tenho um gosto que projeta em mim e faz nascer um sentimento que eu não quero viver. Então pensa ao seu espírito, o seu espírito vai pedir a espiritualidade maior: retire de mim essa energia que me faz sentir esse gosto, essa vontade, esse desejo que eu não quero viver. É ruim, fere esse desejo, fere o meu espírito. E assim você vai se lapidando. E ao lapidar a sua natureza, você vê uma leveza dentro do seu próprio ser. E você percebe que essa leveza te traz um bem-estar, uma felicidade interna. Por quê? Porque aquilo que te projetava gostos mais baixos eram fardos energéticos dentro de você mesmo, que você tinha que arrastar. E esses fardos, em determinado momento, se tornavam mais pesados diante da caminhada do seu espírito, que se via cansado diante ao percurso que se segue. E aí esses fardos pesados faziam com que esses sentimentos se tornavam mais fortes dentro de você mesmo. Então vamos nos livrar dele, trabalhando a natureza, a melhor evolução da nossa natureza. Então lembre sempre, concentrar dentro de você mesmo e falar para a espiritualidade, pedindo para a sua eternidade, pedindo para aquilo que é bom para a sua eternidade. Depois, em outros momentos que não sejam este, você faz o pedido para os seus desejos materiais, para os seus anseios, para aquilo que você assim deseja. Mas no momento de se pedir para o Espírito, é somente para o Espírito. Porque as canalizações são outras, as energias são outras, as informações são outras. Meus irmãos, na evolução, para se ter, tem que ter um comando de você mesmo. Esse comando faz com que, pede para que você comande o seu uso do seu tempo. Por mais ocupado que você seja, lembre-se, usar o seu tempo para a evolução e para o crescimento interior através de si mesmo. Não só evoluindo o seu espírito, mas como evoluindo a sua consciência mesmo física. Então tem que ter esse direcionamento, esse tempo que você tem que conseguir dentro dos seus afazeres diários. O tempo para se conectar à espiritualidade e trabalhar a sua melhoria. Lembre-se disso. Se organizar. A vida tem que ser organizada aqui no físico. No mundo espiritual, os grandes mestres são organizados em suas programações, em suas tarefas. Aqui no plano físico também temos que ser organizados na administração do nosso tempo, usá-lo para as nossas riquezas espirituais e não somente para a vivência terrena, pois você sabe muito bem que a vivência terrena é temporária, que aquilo que você se apega será deixado, mas aquilo que você conquista para o seu espírito se torna eterno. Então tenha tempo para ele. Organize o seu tempo, então, de forma a se alimentar espiritualmente e alimentar a sua consciência, a sua sabedoria. O que enobrece um ser? São as atitudes, são as palavras, é a energia que ele emana, é a segurança que ele tem de si mesmo, de viver dentro de um sistema entre tantos outros que ainda não atingiram o mesmo nível que ele se encontra. Então esse espírito busca em si essa sabedoria. E nós temos que trabalhar para ela também. Trabalhar para essa sabedoria pedindo a espiritualidade maior. Tirai da minha consciência aquilo que me pesa, o raciocínio. Tirai da minha mente aquilo que embaça a minha mente. Dai-me clareza de visão. Dai-me clareza de percepção. Por que temos que pedir? Porque eles querem nos oferecer também. Eles estão nos oferecendo essa energia e nós não sabemos receber. Por que nós não sabemos receber? Porque nós queremos que outros façam por nós. Queremos que as coisas aconteçam sem que tenhamos esforço, de qualquer forma. Então, para que as coisas aconteçam, vamos fazer a nossa parte, vamos conectar e buscar a melhoria da natureza humana que temos também. Não somente da natureza espiritual, que falei era uma parte, agora outra parte, a natureza humana, ela tem que exalar o ser nobre que você é. Ela tem que demonstrar através dos olhares, das pretensões, dos desejos, das emanações,
aquilo que você é. Aparentar algumas coisas nas palavras e pensar outra, diferente na mente no mesmo instante, não está correto, não é uma boa postura para um espírito diante aos olhos da espiritualidade maior que a tudo percebe. É uma dissimulação. Você tem um pensamento e diante da pessoa você tem atitudes de bom amigo, de boa pessoa, mas por dentro você está desejando e raciocinando diferente. Não podemos ser dissimulados, porque isso é uma falha da natureza humana muito grande. E essa falha necessita de correção. E as correções normalmente são dolorosas, são aquelas que nós não temos mais que viver. Então, vou lembrarmos sempre, nos programarmos para buscar esse aperfeiçoamento. Lembre, tem que ter encontro dentro de você mesmo com a sua individualidade. Tem que ter um momento de silêncio para você falar através do seu espírito. Tem que ter um momento de silêncio para você alinhar a sua força espiritual, mental, a consciência e o físico. Tem que ter um alinhamento. Não há alinhamento se você não tiver tempo para fazer essa conexão. Então, desocupe a sua mente daquilo que não é útil e trabalhe informações úteis. Busque aquilo que promova dentro de você uma motivação para fazer o bem. Busque a leitura, a informação, de qualquer forma, que motive em você o desejo de melhorar. Provoque em você a reação positiva. Se você não consegue tê-la, então a provoque dentro de você mesmo, vendo coisas boas, lendo a história de pessoas vitoriosas. E assim você vai se motivar a trabalhar o seu crescimento espiritual. Você vai se motivar a transformar a sua natureza para situações e para posições cada vez melhores. Lembre-se disso. A nossa identidade espiritual é apresentada pela natureza do nosso espírito. A sua natureza define quem você é. A lição que você tem que viver, as virtudes que deve ter e, principalmente, as bonificações ou bênçãos superiores que podem receber. Por que isso? Porque há naturezas espirituais, encarnadas e desencarnadas, que não podem ser doadas a eles certos benefícios, porque ele se piora, ele se perde, piora a sua situação. Então tem que ser dado a ele obstáculos para que ele possa lutar e assim, através da dor e da dificuldade, ele possa se desimpregnar e crescer dentro de si mesmo. Então, que não sejamos isso, que possamos apresentar a Deus Pai Todo-Poderoso, aos grandes mestres superiores, uma natureza confiável, de um ser confiável, de um ser que veio para a Terra para desintoxicar, para desimpregnar das contaminações que estavam em suas células espirituais e retorna para o plano superior, livre, leve e vitorioso. Graças a Deus.